principal vantagem é a remuneração. E quem vai nos ajudar a fazer isso é o Dr. José Ribamar Marques. O negócio está em franca expansão. Farão a segurança de toda a área do Complexo do Alemão. Só mesmo a esperança de ainda ver o Corinthians campeão no domingo. Oxe, essa vida sentindo cheio da comida. Qual a pronúncia característica de um país, de uma região ou de um indivíduo? Quando era queimado ainda era pior. Era o zóio, era a venta, era por todo canto. O Brasil ele tem uma característica, né, muito importante, tendo em vista o tamanho do Brasil, que é a unidade linguística. Tá? O Brasil, aliás, deveria ser um país multilingüe. Nós deveríamos falar tupi, falarmos guarani, uma certa dimensão. No entanto, todos falamos português. As diversidades existentes na língua brasileira e mundial são fatores que propiciam o surgimento do preconceito linguístico. Porta, né? E é feio. E, no entanto, você fala door americano igualzinho. É o R chamado retroflexo. É o R gutural. Ele soa como uma coisa má, diferente, devido ao grande preconceito que se tem aos sotaques regionais. As opiniões se dividem. O que seria falar certo ou falar errado? Na linguagem oral, não há o certo ou errado. O besouro morde. É uma vida aperreada. Mas essa é boa. Se as pessoas se expressam dessa maneira, né, ainda que aquele que não se expressa dessa forma considere, nossa, está errado. Não, está errado para você que fala a norma culta, mas não é errado para as pessoas em geral que se comunicam daquela maneira. Você sabe qual é a bebida tradicional aqui do Piauí? Olha que até Caetano Veloso já exaltou em seus versos. Eu estive há pouco tempo na Bahia e os telejornais regionais são falados com um certo sotaque baiano. Ao tocar no fio de energia, o ferro provoca imediatamente um curto-circuito, gera uma fonte de calor poderosa que pode queimar a pessoa, levar à morte, como aconteceu com o Leandro. O governador já declarou que é pré-candidato à presidência da República nas próximas eleições. A voz para o repórter, o apresentador, o profissional de televisão é uma ferramenta de trabalho. Então, assim como o atleta precisa exercitar o organismo, o seu corpo, os músculos, o repórter, ele tem que trabalhar a voz. 2 homens foram presos por tráfico de drogas e a Associação para o Tráfico. O ideal, eu acredito que o jornalista que trabalha com a voz, na TV, ou no rádio, na internet, é de que ele não tenha um sotaque não muito forte, entende? Que não chame, quem sabe às vezes o sotaque chama mais atenção do que a própria notícia. Legal, então de parabéns. E por hoje é só, o Tem Notícias está terminando, vem aí o esporte, uma boa tarde para você. Antigamente, o trabalho feito com os jornalistas em si era muito tradicional. Todo mundo tinha que falar igual, com pouca expressividade. E hoje a gente tem percebido, tanto nos telejornais mais conhecidos aí como o Jornal Nacional, que está trabalhando mais a expressividade. Por que isso? Porque essa expressividade envolve uma identificação com o público, uma identificação com as pessoas. Elas olham, elas veem e se identificam. Então aquela conversa, aquela espontaneidade faz com que o jornalismo não se torne uma coisa tão certinha, tão engessada igual era antigamente. E o trabalho com o jornalista antigamente era assim também, engessado. Os únicos lugares que elas não conseguem alcançar são litoral nordestino e a região sul. O resto do mapa fica todo cinza. Quando alguém fala porta, dói. Dói. Porque nós não estamos acostumados. A nossa autoestima é baixa em matéria de revelação da nossa identidade por meio do sotaque, né? Isso tem questões históricas profundas. Isso remonta aos filmes do Mazzaropi, em que o caipira era um doente, cheio de verminose, preguiçoso, indolente, uma série de coisas que não representa a realidade dos moradores do interior do estado de São Paulo. Mas isso virou um estereótipo. E você, precisava virar os olhos desse jeito? Precisava? Bora pra lá? É a região mais populosa do Brasil. E, no entanto, há um preconceito
contra a maneira como se pronunciam determinados fonemas, do ponto de vista, não é da televisão, mas é do ponto de vista geral. Quer dizer, a televisão, para dar ibope, ela busca imitar aquilo que agrada a população em geral. Para a suavização dos sotaques e padronização da fala, algumas emissoras passaram a fornecer sessões de fonoaudiologia. É uma exigência da Rede Globo em relação às afiliadas. As afiliadas, todos os repórteres e apresentadores são assistidos por fonoaudiólogos. Eu tinha um problema que é bem comum, semelhante aqui na nossa região. Eu sou de Catanduva, que é pertinho, e aquele meio sotaque caipira, vamos dizer assim, o porta, né? Eu gostava de fazer os exercícios, eram um pouco chatos, monótonos, não é uma coisa muito gostosa de fazer, você tem que fazer todo dia, assim como acorda, escova os dentes, tem que fazer o exercício vocal, aquecer a voz. E com o trabalho da fono, específico também para o meu caso, que era o R acentuado, eu fui diminuindo. Nós não temos uma receita pronta. Cada sujeito que chega, você sabe como você tem que prepará-lo para se apresentar de maneira mais natural possível, frente ao vídeo, no caso. E foi enterrado hoje, no final da tarde, o corpo do jovem de Votuporanga, que foi arrastado pela enxurrada em Bauru. O sotaque, ele não está vinculado apenas ao aspecto físico, a fala, a língua, o movimento da língua, da boca, etc. Mas ele está vinculado também ao aspecto psicológico e social do indivíduo. Então, quando ele trabalha no sotaque, ele trabalha algo além. Ele trabalha a identificação dele com aquele meio que ele vive. Então, isso tem que ser sempre levado em consideração. E é por isso que hoje em dia os jornalistas trabalham mais isso, envolvem mais isso e identificam mais isso. O que aquele meu público quer? Entendeu? Quer algo assim mais padronizado ou quer algo mais característico da região? Eu creio que o telespectador sente isso como uma característica natural do nosso país, que é um país muito grande, que tem as suas diferenças, né, no sotaque, e acho que tem até dá até um gostinho diferente assim no telejornal, né? Porque você assiste e você reconhece mesmo a pessoa daquele lugar. De janeiro do ano passado até agora, são 13 meses sem o repasse de verba. Apesar de algumas regiões já estarem assimilando o sotaque e a linguagem do telejornalismo regional, a padronização ainda prevalece. Eu acho que essa questão da homogeneização é uma coisa ruim, na minha maneira de pensar. Nós deveríamos pensar no nosso país como plural, como multicultural, como ele é multiétnico, né? Como ele é pluricultural, né? E isto não poderia ser homogeneizado, né? Não poderia, mas esta é a nossa realidade. Meu Deus! Eu nunca tinha visto de perto, só nos desenhos e nos filmes. I'd like to spend some time in Mozambique. Arigato, arigato. Nós canto falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do Harlem. Livros, discos, vídeos, a mancheia e deixa que digam que pensem que